Olá, sejam bem-vindos ao podcast da TraineLab. E nesse episódio, nós trouxemos uma profissional que é referência no que faz. Espero que vocês conheçam essa especialidade, a odontologia hospitalar. Será? Ju, será que todos conhecem essa especialidade da odontologia hospitalar? Olá, tudo bem, Ju? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E eu queria dizer que não, muita gente ainda desconhece, inclusive cirurgiões dentistas, porque a gente ainda não tem essa disciplina na graduação. Então, a gente precisa trazer para a comunidade médica, para os próprios dentistas e para a população o que o dentista ou o odontólogo faz ali no ambiente hospitalar, né? E aí a minha primeira dúvida, Ju, é dentista ou odontólogo? Eu tô certa, tô errada, me corrija. Tá certíssima, pode chamar das duas formas. A gente traz hoje ali no âmbito hospitalar, meio que tira da nomenclatura dentista, porque remete ao cuidado só com o dente. E Certo. ali naquela rotina a gente tem todo o cuidado com mucosas, né? Tem a estomatologia que cuida ali de todas as doenças da boca. Então a gente está trazendo ali para o odontólogo, mas não está errado chamar de cirurgião dentista. Ah, então tá tudo jóia. Então eu gostaria, vamos começar? Se apresente para todos nós, Juliana. Quem é a Juliana Vamos. Couto, a sua especialidade, sua atuação, sua trajetória profissional? Vamos. Então, eu sou cirurgiã dentista formada lá na Universidade Federal do Maranhão. Estou aqui já com 15 anos de estrada na odontologia, mas em 2015, quase 10 anos aí, eu me encontrei com a odontologia hospitalar. Então, já era especialista em prótese dentária, né, mas tive esse encontro apaixonante por essa área da odontologia. Então, hoje eu sou especialista em odontologia hospitalar e tenho cursos de aperfeiçoamento que me complementam para atuar nessa área, né? Então, a laser terapia, que é muito importante, o cuidado ao paciente oncológico, que é, assim, um cuidado que precisa muito da odontologia, né? Paciente em cuidados paliativos, Ju, ainda é um ponto, assim, muito polêmico, né, mas que a odontologia pode fazer parte desse time de cuidados paliativos. Então, a gente tem esses cursos complementares na área, né? Hoje eu estou presidente do Departamento de Odontologia da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, aqui na regional do DF. Então, a gente traz, assim, ações sociais, formativas, né, e construção de documentos na área da odontologia hospitalar, da terapia intensiva, né, e eu estou aí conduzindo esse time. Tenho experiência prática com o trabalho como dentista hospitalar há 6 anos, né? E já tive coordenando ali a equipe de odontologia na UTI Covid, que foi um desafio muito grande que a gente pode trazer aqui também, né? Esse exemplo. E que, de repente, foi ali que despertou na equipe médica, né, a importância ali da odonto, e a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, para o paciente que vivia entubado, né, pneumonia, UTIs lotadas. Então, a gente teve essa experiência que trouxe muita experiência mesmo prática, né, para conduzir novos casos, muito aprendizado, foi um tempo de muito aprendizado para todos. E hoje estou aqui conduzindo o serviço de odontologia, eu coordeno a equipe de odontologia de 5 hospitais privados aqui em Brasília, e temos aí alguma experiência também com educação. Eu acho que a gente tem essa missão, como nós estamos aqui à frente, somos meio que pioneiros nessa área, a gente tem a obrigação de formar, de trazer mais colegas, de unir forças, né, para essa área que é tão necessária. Perfeito. Ju, vou te chamar de Ju, tudo bem? Claro, de Ju para Ju. Ju para Ju. Então, explique um pouco mais sobre a odontologia hospitalar. Qual é a atuação, como a odontologia atua dentro das instituições hospitalares? Como que isso funciona hoje na prática assistencial, na prática clínica? Certo. Ju, a gente tem, como é uma área que ainda está se inserindo em alguns serviços, eu tenho o ideal, né, e eu tenho também o real, que às vezes ainda se distancia um pouco, né? O que seria o quadro ideal, né, para a gente? Seria o dentista participar ativamente da rotina. Então, admitir todos os pacientes que são internados, né? Por exemplo, todos os pacientes que são internados em unidade de terapia intensiva, quando ele recebe ali aquela admissão hospitalar,
ele deve receber a avaliação inicial do dentista, para entender o quadro bucal que ele trouxe de casa. E ali eu vou conseguir perceber se ele possui alguma doença bucal que impacte na saúde geral desse paciente. Ou se de repente está tudo bem, mas daqui a 3 dias na minha reavaliação, ele desenvolveu uma doença dentro do hospital. Então, o ideal seria o dentista fazer a admissão desse paciente desde o primeiro momento e fazer esse acompanhamento diário, juntamente com a equipe fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, que é um trabalho compartilhado, né? Um cuidado compartilhado. E aí, ali a gente consegue tratar doenças bucais que vieram de casa com o paciente, que possam impactar no seu quadro geral. Prevenir doenças que possam se desenvolver, né? Juntamente com a sua doença sistêmica, o diagnóstico ali de internação. Então, assim, é um campo bem amplo, que o ideal seria a gente estar ali na rotina diária. Agora, tem alguns serviços que ainda não têm essa condição de manter o dentista diariamente e ele chama por parecer, né? Entendo. Qual é a dor da gente nesse sentido? É que quando a equipe médica, de enfermagem, de fono, eles percebem, ou o próprio paciente se queixa de algo que vai levar a pedir o parecer do especialista, é algo que já está avançado. Então, quando o dentista está na rotina diária, ele consegue fazer esse acompanhamento diário, a gente ganha muito mais, porque a gente consegue identificar antes, né? E até prevenir alguma doença. Juliana, então, como tem sido a admissão desses pacientes no intra-hospitalar? A saúde bucal desse paciente que chega hoje, do brasileiro, como que tem sido essa avaliação? Qual é o grau de necessidade de intervenções no intra-hospitalar? Certo, Ju. É muito interessante essa pergunta, porque a gente ainda tem no Brasil uma população muito carente, muito deficiente de saúde bucal. Então, às vezes, as pessoas, a comunidade e a própria equipe hospitalar não percebe a importância do tratamento bucal ali, nesse impacto para a saúde geral. E a gente vai falar de forma bem específica, por exemplo, no paciente cardiopata. O paciente cardiopata, ele pode desenvolver outras cardiopatias, como, por exemplo, um exemplo bem clássico, um paciente portador de válvula cardíaca, que possui um foco infeccioso em cavidade oral, e não precisa ser aquele abscesso com edema, não, pode ser uma periodontite, que é uma infecção ali crônica, que ele vem trazendo no dia a dia. Essa periodontite pode fazer essas bactérias correrem a corrente sanguínea e se estabelecerem lá no endocárdio, a membrana que reveste o coração, desenvolver uma infecção ali chamada endocardite infecciosa, que ela surgiu em decorrência de uma infecção bucal. E assim a gente tem pacientes oncológicos que de repente iniciam um quadro de inflamação bucal e isso vai levar a uma perda no controle de alimentação, aceitação de dieta, precisa passar sonda, é um dispositivo a mais, né? Ou um paciente de repente que é imunossuprimido, é muito idoso e entra no hospital com uma sepse, que, né, é uma situação grave, muito né? grave, que pode levar a óbito, né? De foco odontológico, né? De foco odontogênico. De repente, ele tinha um dente ali que foi quebrando, uma raiz não dói mais, e eu ignorei, e esse dente pode levar o paciente a um quadro séptico e a óbito. Juliana, com essa sua fala, várias ideias e insights vêm até a mim, lembrando das questões relacionadas à sustentabilidade do sistema de saúde, né? Hoje nós temos aí questões financeiras impactando diretamente na saúde das instituições e também nos planos de saúde, né? E pelo o teu olhar aí da importância da sua especialidade, o quanto o tempo de internação desse paciente com foco dentário pode aumentar, né? Esse paciente com o uso de antibiótico terapia, se essa sua intervenção, a intervenção da odontologia, ela não for precoce, diária, o quanto isso impacta lá no sistema de saúde, na vida, na saúde financeira das instituições, nas questões psicológicas do paciente, né? O paciente não recebe alta por quê? Um foco infeccioso, né? Poderia estar em casa ou trabalhando, mas precisou tratar um foco infeccioso. Você vê isso na prática? Isso é comum para você?
É uma realidade. Perfeito esse olhar, Ju. Uhum. Olhar de quem conhece, né, Ju, o trabalho. Então, assim, pessoal, é importante a gente falar dessa questão. Primeiro, que a odontologia surgiu nos primeiros documentos hospitalares aí, no Manual de Prevenção de IRAS da Anvisa de 2017. O que são IRAS? Infecções relacionadas à assistência à saúde, ou seja, infecções que poderiam ter sido evitadas se o paciente recebesse a devida assistência, né? Muitas vezes podem ser evitadas. Sim. Então, a primeira vez que a odontologia apareceu aí nesse mundo da terapia intensiva foi nesse manual da Anvisa de prevenção de pneumonia. Então, o que acontece? O paciente que está em ventilação mecânica, para quem não sabe, o paciente que está dependendo de um ventilador, né, entubado ou via oral mesmo, ou na traqueia, né? Uhum. Esse paciente ele precisa passar por vários pontos de atenção para prevenir uma pneumonia. Juliana, se ele está entubado, ele não já está com pneumonia? Não, ele pode ter sido entubado para uma cirurgia cardiológica, para uma cirurgia na vesícula, né? E aí, no momento de intubação, ele rebaixou, vamos esperar mais uns 2 dias, e se dentro dos 3 primeiros dias de intubação, de ventilação mecânica, esse paciente que entrou sem pneumonia no hospital, adquiriu uma pneumonia, essa responsabilidade é nossa, é da assistência. E aí, dentre vários pontos de cuidado, existe o cuidado com a higiene oral, né? Então, foi assim que surgiu aí, a primeira vez a palavra, o nome da odontologia nesses documentos foi na prevenção de pneumonia. Então, se eu tenho um paciente com essa situação, que entrou para fazer uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia abdominal, e ele adquiriu uma pneumonia, ele tinha uma prevenção aí de alta de 4 dias. Ele adquiriu uma pneumonia grave, ele vai passar aí de 10 dias, 7 a 14 dias a mais, né, no hospital. Isso vai impactar em quê? Na morbidade do paciente, psicológico da família, inclusive mortalidade que pode acontecer, né, e nesse impacto financeiro que você trouxe. Porque eu vou ter um custo com internação, um custo com antibiótico terapia, né? E todo esse sistema, por exemplo, os convênios médicos, né, os planos de saúde que se prepararam para aquele custo da cirurgia abdominal, vai duplicar ali, né? Então, isso diminui também a rotatividade de leitos no hospital. O hospital precisa admitir pacientes graves com outras doenças, mas o leito está ocupado com uma pneumonia que poderia não ter existido. Né? Então, assim, tem um impacto muito grande da odontologia hoje e ele é bem visto, bem palpável já. E pelo que você já trouxe, existem recomendações aí, né? A literatura já traz a recomendação do olhar, né? Da sua especialidade. E por que você acredita que vocês ainda não conseguiram esse espaço? O que o especialista, dentro das instituições hospitalares, precisa se posicionar para conseguir a atuação? O que os hospitais ainda não enxergaram que vocês enxergaram? Além das questões de custo, além das questões de giro de leito, além de todas essas pontuações que você trouxe, o que o profissional, né, o especialista ainda não enxergou e as instituições de saúde? Sua opinião. Ju, para mim, ainda falta essa divulgação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, pessoal, a especialidade odontologia hospitalar saiu no dia 25 de janeiro de 2024. Ela é muito recente. Aí eu fiz meu primeiro curso em 2015, mas eram capacitações em odontologia hospitalar. Mas o título especialista saiu esse ano. Então, assim, acaba que ainda é recente para a própria comunidade odontológica. A gente ainda não tem cursos, a gente ainda não tem, desculpa, a disciplina de odontologia hospitalar na graduação. E por isso é muito importante que o cirurgião dentista, que o graduando, ele busque cursos complementares para começar a entender esse mundo, que é um mundo diferente, né? A gente até conversou anteriormente que a odontologia ela foi criada ali num cantinho. Ju, todo mundo começou a ter na sua grade curricular da graduação uma formação clínica ou hospitalar. Então, o fisioterapeuta, ele já sai da graduação sabendo que ele pode ser um fisioterapeuta clínico ou hospitalar. O fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo. O dentista não, ele ainda não chegou na formação básica, essa possibilidade, né? E é isso que a gente precisa mostrar. Perfeito. Então, assim, eu preciso hoje, através de cursos complementares, e a nossa luta para que isso entre também na graduação, né? O dentista saiba que dentro da sua formação ele tem esse leque também, ele tem essa
possibilidade de atuação e que é importantíssima, né? Então, eu acho que alguns médicos, algumas equipes multidisciplinares ainda não conhecem, porque o próprio dentista não conhece, sabe? E eu acho que é essa a nossa missão aqui, é abrir, assim, para o mundo esse olhar, essa importância da odontologia hospitalar. Não sei se eu te respondi. Com certeza, o olhar da Juliana, além das questões de mercado, né, a possibilidade de atuação do dentista, né, dentro das outras frentes, né, assim como a frente clínica, ambulatorial, agora também a frente hospitalar, Isso. a conscientização das instituições de saúde e dos planos de saúde, porque foi claro aqui em vários pontos que você trouxe o quanto isso impacta no desfecho do paciente, no tempo de internação, na sustentabilidade, diminuição dos custos, então é isso que a gente precisa olhar. E se eu sou, Juliana, um médico cirurgião cardíaco, eu devo encaminhar o meu paciente para você, por que eu devo fazer isso? A gente tem duas formas de contaminação geral, partindo da contaminação bucal. Né? Duas vias de propagação de bactérias que estão na boca, de propagação para o corpo todo, propagação sistêmica, tá? A primeira via é a aspirativa, então a gente falou na pneumonia, eu tenho uma boca contaminada, com conteúdo bucal contaminado ali, já tem estudos que mostram que o biofilme, aquela famosa placa bacteriana, que todo dia que a gente escova, a gente desmancha, aquela plaquinha num paciente que está em ventilação mecânica, ele está ali com a boquinha aberta, né, com o tubo que quebra ali as barreiras de proteção e liga um ventilador externo lá na traqueia, lá pertinho do pulmão. Ele pode levar essas bactérias que estão ali colonizando esse biofilme direto para o pulmão e aí fazer uma pneumonia. Essa é a via aspirativa. E a segunda via que eu vou responder agora, Juliana, em relação aos cardiologistas, por exemplo, é a via hematogênica. Então, eu tenho uma contaminação através do sangue, principalmente em relação à doença periodontal. Muita gente pensa, quando a gente fala em sepse de foco bucal, pensa naquele abscesso dentário com pus, aquele edema de face. E, gente, a literatura mostra que o que mais tem impactado em doenças cardiológicas é a doença periodontal, aquela doença que começa com uma gengivite que sangra, a gengiva começou a sangrar, inflamou, quando eu vou passar o fio dental, e aquilo começa a avançar, chega à estrutura óssea, a estrutura óssea fica toda infectada. Então, o que acontece? Eu tô com a boca cheia de bactérias, né? Eu mudei ali a minha flora bacteriana normal, natural, que existe na boca, né? E com essa flora alterada para bactérias mais patogênicas, anaeróbicas, o que acontece? Essas bactérias, elas penetram na corrente sanguínea o tempo inteiro. A gente costuma falar assim que o sangue que passa na boca, ele passa no corpo todo. Porque as pessoas esquecem, é só um dente. Se fosse uma furunculose, se fosse uma apendicite, era grave, mas é só um dente, né? Então, não, gente, essas bacteremias vão levar essas bactérias nocivas para a corrente sanguínea. E num paciente cardiopata, por exemplo, elas podem impactar numa colonização lá na membrana que reveste o coração, lá no músculo cardíaco, né? Quando é um paciente, como a gente até já falou, imunossuprimido, pode levar a uma sepse, a um choque séptico, o paciente pode ir a óbito. Então, sim, nós, o cirurgião, nós e a família pode perder um paciente, um ente querido, por falha, né, ou por não conscientização da equipe multidisciplinar da importância da atuação de vocês dentro das instituições. E agora, nas doenças crônicas, Ju, nós falamos aí da cirurgia, que possivelmente, na maior parte das situações, por exemplo, a cardíaca, pode ser uma cirurgia eletiva. Sim. Mas para os pacientes, por exemplo, em tratamento oncológico, em uso de quimioterápicos, de medicações que alteram toda essa mucosa, acabam, né, trazendo lesões de mucosa. Isso. E como que é esse acompanhamento intra-hospitalar? Para o paciente oncológico, eu costumo dizer que nós temos 3 momentos que eles precisam casar ali com o cirurgião dentista, né? Então, quando é definido o diagnóstico oncológico e o oncologista vai definir o seu plano de tratamento, né? A sua terapia antineoplásica. O dentista, idealmente, se a gente tiver tempo hábil para isso, precisa avaliar esse paciente antes de iniciar as terapias. Por quê? Com essas terapias, comumente, a imunidade do paciente vai baixar, né? É uma das intenções, digamos assim, inclusive, de algumas medicações.
né? E com essa imunidade mais baixa, se o paciente tinha uma cárie que estava crônica, estava paradinha ali, ela pode agudizar e fazer um abscesso, uma sepse num paciente que já está imunossuprimido, né? Se o paciente tinha um tártaro ali, uma gengivite, mas ele achava que era bobagem, isso pode agudizar e fazer uma sepse nesse paciente. Então, essa avaliação prévia é muito importante para preparar a boca do paciente para iniciar a sua imunossupressão sem foco de infecção. O segundo momento é durante, né? Durante a quimioterapia, radioterapia em região de cabeça e pescoço, a literatura já mostra que provoca 100% dos casos alterações na cavidade oral. Então, eu posso ter a mucosite oral, que é uma inflamação nas mucosas, que lembram aftas. Imagina, Ju, quando você está com uma afta, que parece que a comida só bate lá, a língua só bate lá. Uma dor. Uma terrível. dor. Agora, imagina esse paciente com a boca tomada dessas aftas. É mais ou menos isso. A mucosite faz uma úlcera coberta com pseudomembrana que lembra a afta traumática, mas assim, de grande extensão, muita dor. Um paciente que já está com dificuldade de se alimentar, porque o quimioterápico faz um enjoo, né? E aí ele piora essa via oral de administração de dieta, né? E também a boca seca. A radioterapia em região de face, ela atinge os tecidos adjacentes ao que precisa atingir, atinge as glândulas salivares. Então, tem uma mucosa mais frágil, ardente, né? Então, a saliva também tem um papel muito importante, né? Se me deixar falar da saliva aqui, ela tem enzimas imunoglobulinas, ela lubrifica, e aí eu perco essa saliva, eu deixo a boca mais sensível, mais suscetível a infecções, né? E podem surgir essas infecções oportunistas. Mudou toda a flora, mudou a proteção, mudou a saliva, que tem um papel de defesa. Aí surge o quê? Candidíase oral é muito comum. Herpes viral oportunista é muito comum. Então, penso tanto de dor, de desconforto, além do psicológico, o paciente está com câncer, está num tratamento quimioterápico, é debilitante, ele sente enjoo, ele, sabe, sente astenia, e aí, de repente, esse paciente não come, dói, morre de dor na boca, né? É mais esse desconforto. E a possibilidade de infecção. Por fim, a terceira, que é no final, esse paciente pode apresentar também consequências no pós, né? Acabou a quimioterapia, o paciente foi curado, ótimo. Mas ele pode apresentar trismos, né? Que é enrijecimentos musculares, né? Pode apresentar uma mucosite tardia. Então, esse paciente foi para o tratamento oncológico, ele deve casar com um cirurgião dentista especializado, né? Porque a gente tem que saber como conduzir, como manejar esses casos. Perfeito. Né? Juliane, você falando também traz a questão do cuidado centrado no paciente, né? O paciente no centro do cuidado e a equipe multidisciplinar olhando esse paciente como único, as suas necessidades, a individualidade, questões sociais. Cada um de nós temos as nossas necessidades únicas, as nossas preferências, e assim como no tratamento também, né? O envolvimento da equipe multidisciplinar como um todo, mas abraçando o paciente, um segurando na mão do outro para conduzir o melhor, né? E quando você trouxe a questão da dificuldade aí desse paciente se alimentar, olha como a sua interação também com a nutrição é tão importante e relevante. Se esse paciente não se alimenta, ele vai ter um emagrecimento, pode gerar até complicações relacionadas a isso, principalmente no oncológico, né, Ju? Você tem casos assim onde o paciente ficou totalmente inapetente, não conseguiu se alimentar, até que você resolvesse as questões orais? Tenho um caso de um paciente que precisou passar a sonda nasointeral, porque ele não conseguia dieta. Quando nós fomos chamados para assisti-lo, ele já estava com a mucosite muito desenvolvida, e a gente iniciou ali os tratamentos com soluções tópicas, a laser terapia, que é uma grande aliada, né? Mas ele já estava com a mucosite muito desenvolvida e já tinha havido a necessidade de passar a sonda nasointeral. Só que a mucosite, ela não se desenvolve só em cavidade bucal, em todo o trato gastrointestinal. Uau. Então, isso também incomodava o paciente, né? E foi preciso uma intervenção mais drástica, que foi a GTT. Então, o paciente precisou colocar aquela sondinha, a Ju vai saber explicar bem para vocês, diretamente lá no estômago, né, Ju? Para ele receber a dieta, porque não conseguia fazer nada via cavidade oral, nem sonda nasointeral.
E todos esses dispositivos, eles acarretam algumas questões para o paciente, tempo de permanência, riscos de lesões por dispositivos, né, perda de dispositivos, risco de broncoaspiração. Realmente não dá para pensar hospital, instituição hospitalar, sem a odontologia hospitalar, Juliana. Quem ainda não despertou para a necessidade do atendimento da odontologia, do caminhar multidisciplinar, está para trás, né, Ju? Ele é uma instituição arcaica, vamos pensar assim, né? Isso. E você trouxe aí muito sobre a importância da educação para o paciente e da educação para a equipe multi. Você tem algum tipo de intervenção? Como que você tem feito para divulgar dentro das instituições hospitalares o que você faz e a interação com a equipe? Você faz algum tipo de treinamento? Como que você tem atuado aí? Sim. Ju, a primeira coisa que eu sempre falo para minha equipe, eu coordeno equipes que atuam em hospitais, né? E uma coisa que eu sempre falo para eles assim, pessoal, quando alguém duvidar, quando alguém questionar, a gente responde com competência, né? Então, assim, por que o dentista vai... Gente, no início, ouvia-se tanta coisa. Dentista no hospital vão fazer clareamento aqui no paciente de UTI, levando para aquela questão da estética, né? Que é atuante, é importante, mas que não é o foco ali, né? Então, assim, a gente já ouviu muita coisa, mas hoje, nos nossos serviços, como estamos há anos mostrando na prática, né, já temos equipes, né, mais conscientes dessa participação. Mas, te respondendo, a primeira coisa que a gente fala para as nossas equipes é: trabalhem com competência. Então, estudem, tenham um embasamento, façam cursos, para quando você for questionado por uma equipe médica, questionado por um fisioterapeuta, por que manter essa prótese dentária para um paciente que está em VNI? Porque ela vai ajudar na adaptação, no vedamento da máscara de VNI. Né? Então, eu preciso de estudo, de embasamento científico para ter uma resposta dessa, né, Ju? Então, falando, por exemplo, nessa questão da prótese. Juliana, esse paciente não se alimenta mais via oral. Pode mandar a prótese para casa, né? Primeira coisa. Primeira coisa. Aí vem a fono e diz, gente, eu estou tentando trabalhar aqui um controle de disfagia, mas eu estou tendo dificuldade, porque para quem não sabe, vão até fazer esse teste em casa, hein? Para quem não sabe, para a gente deglutir a própria saliva, a gente faz assim, ó, um contato nos dentes. A gente faz até uma brincadeira assim, todo mundo abre a boca, espera encher de saliva e engole. É difícil, né? Porque a gente faz um contato entre os dentes. Então, o paciente não se alimenta via oral, mas se a fono está trabalhando a disfagia, de repente é importante devolver essa prótese. Com certeza. Né? Se é um paciente que não faz via oral, mas a fisio precisa adaptar a VNI, é um paciente emagrecido, idosinho, não tem aquele tônus muscular, a prótese vai encher essa região, né? Dar uma firmeza, e a VNI vai acoplar melhor. Então, vê como é um trabalho multi, a questão da nutrição. Ontem eu discuti com uma nutricionista que eles estavam precisando evoluir uma dieta, o paciente fez um trauma, olha só, há um mês, em outro hospital, mas que a gente também atende, então também foi a nossa equipe, ele teve uma queda e fez um trauma aqui em região de zigomática e órbita. Não foi no dente, né? Mas o que acontece? Ele ainda sente dor, o tratamento dele não foi cirúrgico, porque não deslocou o osso, mas o osso está quebrado, está no lugarzinho, mas está quebrado. Sabe quando precisa engessar? Mas aqui não dá para eu engessar. Então, a orientação para o paciente foi: evita a dieta mais sólida, evita colocar a sua prótese. Tá bom. Nossa. Daqui a um mês, o paciente está agora com a gente em outro hospital, mas que é a nossa equipe que atende. Gente, é a nutrição. Tem que evoluir a dieta desse paciente. Esse paciente não quer botar a prótese. Quando bota a prótese, dói. Aí chamou, a gente não tem nada na região da prótese. Não tem... Ele está com um osso quebrado, né? Um osso facial aqui zigomático fraturado. Então, a gente chamou a Nutri para ter essa conversa, né? A fono. Então, a gente é, assim, encantador. É uma das habilidades que o dentista precisa ter, é esse trabalho, essa visão multidisciplinar. E falando dessa visão do especialista, quem amou a sua fala e vê essa importância, está antenado com as recomendações, né, com a literatura, está à frente, porque aqui a Juliana, com certeza, empresária, profissional, está à frente, indo aí com a odontologia hospitalar, trazendo uma equipe, contratando profissionais para atuar de forma competente aí dentro das instituições. O que o profissional que deseja se especializar
quais os cursos, o que ele precisa fazer e quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para a atuação nas instituições? Precisa de um profissional dinâmico, né? Um profissional que tenha essa habilidade de trabalhar em equipe. Como a gente até já citou, a odontologia foi educada ali na graduação para trabalhar sozinha. Mas dentro do hospital eu preciso ter um olhar do ser humano, não da boca, né? Então eu preciso entender as necessidades desse paciente para trabalhar em equipe, primeira coisa. Segunda habilidade, precisa ser dinâmico. É totalmente diferente de sentar no consultório, ter uma agenda ali e seguir aquela agenda. Não, no hospital a gente dificilmente segue um roteiro. Eu vou ter uma urgência, eu vou ter um paciente que teve uma piora, eu vou ter uma admissão diferente, eu vou ter um caso, Ju, que eu desconhecia e eu vou precisar dizer, peraí, deixa eu estudar, né? Eu vou precisar estudar uma doença sistêmica, de repente, para ver se é ela que está impactando na boca do meu paciente. Eu tive um caso recente de uma amiloidose, né? Que é o acúmulo de uma proteína amiloide no meio extracelular, e às vezes se acumula no rim, no coração. E a gente teve em um dos hospitais que atendemos, que é cardiológico, paciente que foi admitido com esse diagnóstico. Abriu a boquinha dele, gente, o tecido, a língua era toda avermelhada, cheia de eritemas, sensível, porque essa proteína amiloide que se acumula no rim, no coração, se acumulou lá, na língua dele. Então, o dentista nunca ouviu falar nessa doença, peraí, eu tenho que estudar, né? Então é muito dinâmico. Eu preciso de um dentista, de um profissional dinâmico, né? É uma das habilidades também. E a terceira, né, que eu costumo dizer, é a humanização, é esse olhar voltado para o cuidado, né? A gente precisa ver o paciente, esse estudo das doenças sistêmicas, né? Ver o paciente de Como forma único, ampla, né? ver a questão social, ver a questão psicológica, o que é importante para esse paciente. Deixa eu contar um caso que eu lembrei para vocês também. A gente teve, há menos de um mês, uma idosinha que o sonho dela era possuir as próteses, ela não tinha mais dentes, e aquilo impactava no emocional dessa senhora. Essa paciente estava em cuidados paliativos, né, que são cuidados de conforto que a gente oferece ao paciente quando a doença de base dele não tem mais cura, não tem mais tratamento. Ju, essa senhorinha desejava essa prótese, e a família se reuniu, mesmo sabendo que ela teria poucos meses de vida, né, estava em estado terminal, mas ela era orientada, consciente, né? Se reuniu, juntou um dinheirinho ali e chamou a gente para fazer a prótese. E ouvimos de um médico, por que não, né? Prótese, essa paciente não vai mais comer, essa paciente morre daqui a 2 meses. Para que essa prótese, né? E aí vem aquela avaliação social, assim, obviamente que cada caso é um caso. Tem paciente que a gente não vai realmente indicar, né? Ah, vai investir numa prótese agora. Mas essa era um sonho, tinha uma questão familiar, sabe? E esse olhar humanizado é muito importante. E a família pediu muito. Fizemos as próteses, tem uma foto dela com um sorrisão. Ela ainda não foi a óbito, mas ela está assim, em estados terminais já, mas está com os dentinhos dela. Perfeito, Ju. E isso remete também sobre a experiência do paciente, né? A experiência do paciente não é só a estrutura física das instituições hospitalares, né? Uma cama de última geração, né? É também profissionais capacitados, mas o que eu entrego de valor para o nosso paciente, né? Para o paciente. Então, se para ela era importante, é importante a prótese, se era um sonho, por que não? Então, é isso que é a experiência, né, Jo? É trazer o paciente para o centro do cuidado, envolvê-lo. E a cereja do bolo é esse olhar, né? Esse olhar único, esse olhar humano e dando importância para que o paciente realmente precisa. E são pessoas assim, profissionais assim, que o Brasil e a saúde precisa, olhando o paciente não só como uma doença, não só como um diagnóstico, um prognóstico reservado. E sobre a paliatividade, Juliana, nós temos também alguns mitos aí sobre o cuidado paliativo, né? Ah, não vai comer porque é paliativo. Não vou colocar, não vou tratar porque é paliativo. Como que é a sua intervenção nesse paciente com um diagnóstico de cuidados paliativos? Ju, o cuidado paliativo é um cuidado de conforto, né? Não é uma ausência de cuidado, né? Uma coisa que machuca muito a gente é falar assim, não vamos mais investir nesse paciente. Gente, isso dói, né? Se fosse a sua mãe, se fosse o seu paizinho, você queria que ele, né, não recebesse mais nenhuma intervenção? Então, assim, o paciente está sob cuidados paliativos, não é não investir mais nada no paciente, é investir no que vale a pena,
né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente oncológico que ele possui, eu vou falar aqui bem da odontologia mesmo, ele possui dentinhos fraturados que não doem, não estão com pus, não estão caracterizando uma infecção aguda. Paciente que está próximo ali da terminalidade, eu vou levá-lo a um centro cirúrgico para extrair esses dentes? Não, não é disso que ele precisa agora, a não ser que fosse um quadro infeccioso grave. Não é disso que ele precisa agora. Mas ele precisa de uma laser terapia para conforto, para estímulo salivar, para ele conseguir falar, se comunicar. A prótese. Às vezes a prótese, a gente leva aquela questão da mastigação, mas ela ajuda na deglutição, no diálogo com a equipe, né? Os dentes fazem parte do processo de fonação. Então, o olhar para o cuidado paliativo é esse, é um olhar individualizado, né? Humanizado, mas assim, o que eu posso oferecer para esse paciente, que não vá prolongar o sofrimento, mas que vá trazer um conforto, né? Porque a gente ouve ainda, infelizmente, nós ainda ouvimos profissionais, enfermeiros, médicos, colegas dentistas, que falam, gente, esse paciente já está indo a óbito, vocês vão aplicar laser para quê? O paciente está sentindo dor, Ju. Se fosse a sua mãe, você queria que ela estivesse sentindo dor só porque ela está nos últimos momentos? Não, então o que eu digo é assim, nos paliativos a gente precisa dar qualidade de vida até o fim da vida. Perfeito. Né? Às vezes, Ju, o paciente está sedado. Ele não está percebendo a dor, por exemplo, ou que está com um sangramento escorrendo na boca. Mas ele vai receber a visita da família, sabe? Dos netos. Dos netinhos. E aí ele está cheio de coágulo, a boca fétida. Eu não vou oferecer um cuidado para esse paciente receber dignamente, isso é dignidade, né? Então, é isso que a gente luta. Nunca a gente vai indicar uma intervenção desnecessária, prolongamento de sofrimento, não é isso. Mas a gente briga para mostrar que ele precisa de um cuidado, sabe? E sobre terapias, né? Você aí, durante a sua fala, você trouxe algumas possibilidades de terapia, o laser, né? Sim. Para a cialorreia, o que você tem utilizado? Quais são as possibilidades terapêuticas para o paciente hospitalizado, Ju? Temos, inclusive, carências, viu? Eu queria dizer, enfatizar isso aqui, nessa oferta de cursos específicos para dentistas, talvez por ser essa especialidade que chegou depois, né? Nessas outras terapêuticas, Ju, principalmente não medicamentosas. Sabe por quê, pessoal? Eu trabalho com um paciente internado, um paciente que tem doenças crônicas. Muitas vezes ele é um paciente diabético, ele é um paciente renal crônico, que eu vou evitar o uso de alguns medicamentos. Então, as terapêuticas não medicamentosas, elas são, assim, incríveis no nosso processo terapêutico, de cuidado ali do paciente, né? Então, a laser terapia, a gente precisa de dentistas que saibam manusear o aparelho de laser de baixa potência. O botox, a toxina botulínica, a gente usa bastante em controle de força muscular, bruxismo, paciente que faz espasticidade, que é aquela mordida involuntária, paciente que tem alguma alteração neurológica, e ele lacera a língua. Gente, a gente já teve língua que necrosou. Já teve paciente que, durante a convulsão, prendeu a língua e atravessou, Ju, sabe? E para ver a importância da odontologia ali naquele ambiente, né? Então, a toxina botulínica, a laser terapia, a gente já tem hoje o óleo ozonizado, né? O uso da ozonioterapia. Então, assim, tem várias terapêuticas complementares, não medicamentosas, e que têm uma eficácia muito boa, já consolidada em literatura, assim. E a gente precisa acordar dentistas para essas terapêuticas, né? Porque elas vão fazer cada vez mais parte da nossa rotina. E a Juliana trouxe uma carência desses cursos, né? Sim. Mas é por isso que ela está aqui, né? A Juliana nós trouxemos aí como uma parceira da Treinilab para o desenvolvimento desses cursos de capacitação e desenvolvimento para esses profissionais, né, Juliana? E você está olhando de uma forma muito muito importante, delicada para cada tema, para você trazer o melhor conhecimento aí para esses profissionais que estão buscando aí se especializar, se capacitar, né, dentro da odontologia hospitalar. Ju, sobre o paciente recebeu alta, o paciente foi embora. Tudo acaba ali, tchau, Juliana, não vejo mais, procure outro médico. Como que é esse follow-up, esse acompanhamento pós-alta com esse paciente? Vou até pegar esse insight agora e falar não só
do paciente que foi hospitalizado e pós-alta, Ju, como também o paciente que te buscou como dentista pela primeira vez, em consultório, ele não é um paciente internado hoje, mas que ele já trouxe consigo toda essa história, porque a nossa população está envelhecendo, a nossa expectativa de vida está muito maior. Exato. Né? Inclusive, países desenvolvidos, em desenvolvimento, nós temos uma expectativa de vida maior. O que a gente busca? Viver mais tempo com qualidade. Ninguém quer viver mais tempo acamado, né? Dependente de cuidados. Então, a gente busca oferecer qualidade para esses pacientes. Então, te respondendo, tanto o paciente que foi para alta, né, deshospitalização, como o paciente que buscou o dentista no seu consultório, Juliana, eu não quero trabalhar com hospitalar, não. Eu fiz a minha graduação, eu quero ser implantodontista, eu quero trabalhar com prótese, estética, reabilitação oral no meu consultório, não preciso de nada disso de hospitalar. E aí, o que eu trago para vocês, gente? O paciente que vem nos buscar hoje para uma reabilitação com implantes dentários, por exemplo, é um paciente mais idoso, ele traz consigo uma diabetes, às vezes não controlada, uma cardiopatia, né? Ele traz consigo uma alteração renal. Esse paciente precisa ser visto mesmo pelo dentista clínico de consultório com esse olhar amplo, né? Com esse olhar sistêmico. Então, os cursos na área da odontologia hospitalar também não são voltados, Ju, somente para quem quer atuar nessa rotina que a gente falou, né? Eu tenho um dentista que ele é totalmente clínico, ele gosta de trabalhar com prótese e estética, mas ele vai receber esse tipo de paciente. Ele precisa saber manejar um paciente diabético descompensado, sabe? Então, é por isso que esses cursos que a gente traz para essa área são importantes para todos, né? Porque a gente vai precisar saber esse manejo. Então, como a Juliana tocou, eu tenho um paciente que ele passou por uma internação hospitalar, cardiológica, e ele é portador hoje de uma válvula cardíaca, por exemplo. Esse paciente, ele precisa ser manejado no consultório de forma diferente. Eu preciso saber quando eu devo entrar com uma profilaxia antibiótica, quando eu devo entrar em contato com o cardiologista dele para discutir uma intervenção, quando uma intervenção é mais segura sob internação no centro cirúrgico, acompanhado pelo anestesista, do que no meu consultório. Então, sabe o que é importante? O dentista clínico faz um curso nessa área hospitalar, ele sabe o momento de levar esse paciente, esse paciente aqui eu só trabalho no consultório, mas esse aqui eu preciso internar, porque ele não colabora com muito tempo de cadeira, porque ele tem risco de sangramento, ele faz uso de anticoagulante, ele tem uma glicemia que não baixa, porque está com uma doença periodontal, então tem todo um impacto. E aí eu sou um dentista clínico, mas se eu tivesse conhecimento, eu vou saber internar esse paciente. Com quem que eu devo falar? Como é que eu peço autorização pelo convênio médico? Qual cardiologista eu discuto? Nada disso a gente vê na graduação. Porque a odontologia hospitalar não chegou lá, sabe? Então, é importante a busca por esses cursos complementares, não só pelo dentista que quer entrar ali na rotina, mas para o dentista clínico de consultório, que é tendência, gente. A população está mais idosa, então ele vai receber esse tipo de paciente. Ju, e não é incomum, a gente já soube em casos aí que saíram na mídia de pacientes que foram a óbito, né, por uma falha na condução ambulatorial, né, no consultório, até mesmo por uma avaliação, identificar essas situações onde o paciente precisa de hospitalização, de um antibiótico endovenoso. Exatamente. Então, é realmente uma possibilidade de atuação no intra-hospitalar, mas um olhar mais especializado e adequado para o paciente dentro das suas diversas possibilidades de atendimento, não é isso, Ju? Exatamente. Sobre o envelhecimento da população, nós sabemos que nós iremos e precisamos nos adaptar a esse movimento que está acontecendo. Nós iremos envelhecer, todos nós iremos envelhecer, mas como nós iremos envelhecer, né? Como o nosso paciente irá envelhecer? E nós sabemos que a saúde prevenir, com certeza, diminui custos hospitalares e custos para todos nós, né, Juliana? Então, o trabalho multidisciplinar, o trabalho com o cirurgião, com o médico, com todos da equipe que conduzem o paciente, será um divisor de águas, né? Não é isso? Assim, exatamente. Estou certa? Tá, é seu olhar também, Ju? Esse o olhar. Ju, se tinha uma cultura antes de estudos mais aprofundados, de, por exemplo,
o dentista vai extrair um dente no consultório, o paciente faz uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário. Dona Joana, suspenda esse remédio aí 3 dias antes da nossa extração, porque aí não vai sangrar muito quando eu for extrair. Que risco isso traz para o paciente? Se o paciente faz uso dessa medicação, que ele precisa dela para prevenir trombo. Se eu suspendo essa medicação sem conversar com o médico dele antes, esse paciente pode fazer um trombo, esse paciente pode ir a óbito. Então, olha a responsabilidade, né? Que pode ser sanada com estudo, né? Com um verdadeiro direcionamento, com cursos na área. Então, assim, normalmente, esse tipo de paciente, eu converso com a equipe médica, eu sei interpretar um exame laboratorial. A dona Joana faz uso de 2 antiagregantes, só que se eu peço ali o hemograma dela, contagem de plaquetas, coagulograma, eu percebo que ela não vai sangrar muito, não. Eu não vou mexer nesse trombo. A gente costuma falar assim, eu consigo controlar uma hemorragia, mas eu não consigo controlar um trombo. Então, o que tem de dentistas ainda suspendendo o anticoagulante para fazer a extração sem conversar com o médico, né? E ele pode, gente, estar colocando esse paciente em risco de óbito, né? Então, isso é muito sério. A gente precisa do estudo nessa área, né? É muito sério, Ju. E, Juliana, onde os seus pacientes podem encontrar você? Onde a família encontra a Juliana Couto? Quais são, assim, as suas redes sociais? Onde que se o paciente ou as instituições hospitalares quiserem contratar a equipe aí da Juliana para gerenciar a parte de odontologia hospitalar, coordenar esse atendimento, onde eles te encontram hoje? Hoje nós temos consultório, a gente também faz um consultório, justamente por causa dessa deshospitalização, né? E recebemos pacientes com doenças crônicas, oncológicos em consultório, fica ali na 610 Sul, mas tem também o meu Instagram, lá tem os telefones, os contatos, né? A gente vai deixar aqui, todo mundo pode nos procurar. O meu Instagram é Juliana Couto Odontologia. Perfeito. Procurem a Juliana Couto. Procurem, estamos aqui super à disposição, é um prazer para nós. Ju, é um prazer para nós agregar. Então, quando a gente entra em um hospital, a gente gera mais oportunidades no mercado de trabalho para outros dentistas, né? A gente aumenta aí essa oportunidade para outros colegas, né? E consegue gerenciar, inclusive, indicadores hospitalares. E o colega que quer aprender com você, Juliana, onde você vai estar aí para poder transmitir e disseminar todo esse conhecimento, que foi uma pílula aqui dentro nesse conteúdo, mas onde que ele vai poder encontrar, assim, os seus cursos, os seus conteúdos? Então, estaremos aqui na TraineLab, vocês vão saber tudo sobre essa plataforma. E assim, o nosso projeto, a nossa ideia aqui na TraineLab é trazer cursos mais curtos, específicos, por exemplo, como um dentista clínico pode atender bem um paciente cardiopata, né? Que é um curso bem específico, como também cursos mais extensos. Né? Então, contem conosco, estamos aqui nessa plataforma juntos, nesse lindo projeto, porque, assim, faz parte da nossa missão transmitir esse conhecimento, formar pessoas para esse mercado de trabalho, Ju, que é um mercado de trabalho que está se abrindo, né? Como a gente falou, a especialidade saiu esse ano, né? Então, é um mercado de trabalho que vai se abrir muito para esses dentistas. Então, nos procurem que estaremos aqui à disposição de vocês. E, para finalizar, não menos importante, eu gostaria que você deixasse um recado para os colegas médicos, para os colegas de outras áreas, psicologia, enfim, do porquê eles precisam ir, solicitar um parecer, direcionar esse paciente, para que ele tenha esse entendimento de uma forma mais clara. Quem ainda não entendeu, que entenda agora a importância. Certo. Então, o nosso recado para todas as equipes, a equipe multidisciplinar, a equipe médica, os diretores hospitalares, né, é que busquem, primeiro, nos ouvir. Estamos aqui abertos, né, se quiserem reuniões, propostas, apresentações, estamos abertos a mostrar para vocês essa importância, quanto a odontologia pode contribuir com os indicadores hospitalares, com a diminuição de custos hospitalares. E assim, gente, sempre trazendo essa visão ampla, né? Como a gente pode contribuir com a equipe multi. Não é só prevenção de pneumonia, viu? Né? Que é algo que ainda se bate muito na tecla. Não é só prevenção de pneumonia. A gente vai trabalhar ali no controle de infecção, desde uma prevenção mesmo de morte e mortalidade,
até o conforto do paciente. Hoje, o que mais se fala é na experiência do paciente. Então, o seu paciente que compareceu ao seu hospital, ele foi bem assistido pela psicologia, ele foi bem assistido pela fonoaudiologia, ele merece ser bem assistido pela odontologia, né? A gente vai contribuir ali com a prevenção de infecção, com redução de custos hospitalares para todo o sistema, e também com essa experiência do paciente, trazendo conforto, qualidade de vida, né? Que é o que a gente busca hoje. E você também está fazendo parte da comissão de desenvolvimento de protocolos, documentos. Como que é isso, Juliana? Isso, como eu falei, hoje eu estou à frente do Departamento de Odontologia da AMIB, aqui na Regional Distrito Federal, e a gente faz projetos e ações dentro da nossa regional, né? Temos aí uma jornada de odontologia hospitalar do Distrito Federal para sair aí para o segundo semestre, né? Temos projetos específicos da regional e temos também projetos na equipe nacional. Então, o desenvolvimento, por exemplo, do protocolo de higiene oral, que a AMIB vai recomendar, assim, como padrão, como o ideal para todas as unidades de terapia intensiva do Brasil. Então, a gente tem a oportunidade de contribuir com esses protocolos. Perfeito. Então, eu fico aqui o meu agradecimento, Juliana, gratidão. E para vocês, continuem aqui com a gente, acompanhem para saber mais do conteúdo, da especialidade da odontologia hospitalar e outros aí sobre saúde. Esperamos vocês e obrigada. Eu que agradeço, Ju, foi um prazer. Estamos juntas nesse projeto, contem conosco como missão mesmo. Estamos aqui juntas, é um prazer falar sobre essa área apaixonante e necessária. Com certeza.